Dando sequência, então, considerando que nós já seguimos aquele passo a passo, já acessamos o site da B3, extraímos informações, entendemos o que é a nota explicativa e também já acessamos o site do Instituto Assaf e compreendemos que o site da B3, em combinação com o Instituto Assaf, é uma fusão perfeita. Aqui eu estou na minha página de downloads, onde eu já tenho um arquivo, né, da mesma forma que a gente baixou, com o mesmo nome, Comércio em Geral, tracinho via varejo. Vou acessar esse arquivo Excel, vocês vão ver que ele está dessa forma, né? Vou habilitar aqui para edição e eu vou ver que tem um monte de informação, né? Nada contra o Instituto Assaf, mas é interessante a gente organizar ou ter clareza de algumas informações, né? A princípio, cada informação está de uma cor, está à disposição diferente. O primeiro passo que eu recomendo é você selecionar toda a informação. Aqui eu dei um Ctrl T 2 vezes para selecionar tudo. Vem na guia página inicial, coloca o tamanho da letra número 10, tira o negrito e também coloca aqui a cor da letra em preto, tá? Eu também vou tirar as bordas, todas elas. Além disso também, eu vou vir na guia exibir, vou tirar as linhas de grade. Lembrando que aqui é uma recomendação para organização e facilitação visual das informações. Caso você não queira fazer esse procedimento, fique à vontade. Eu recomendo para facilitar. E você pode, inclusive, fazer isso da forma e no formato que você se sinta mais confortável. Lembrando que é você que vai trabalhar a planilha. Então, aqui eu vou fazer do formato que geralmente eu costumo fazer. Beleza? Então, eu vou ajustar aqui o tamanho das linhas. Percebo que as informações do ano, ele vem em ordem decrescente, 2020, 19 e 18. Posso ajustar isso. Simplesmente selecionando toda a coluna C, Ctrl X que ele recorta, Ctrl V que ele cola, seleciona a coluna B, Ctrl X recorta, Ctrl V, apaga essas duas colunas vazias, né? Selecionando ela com o botão direito excluir. Já tenho aqui a informação de ordem crescente, que é o que a gente fez nas nossas aulas e que eu pessoalmente gosto assim. Mas caso você queira fazer de ordem decrescente, fique à vontade, que não tem uma verdade absoluta, uma regra geral. Lembrando que a análise, tá? A fórmula, os índices são os padrões, mas o formato, né, crescente, decrescente, a cor de células, o padrão, isso aí você pode adaptar. Aqui no balanço patrimonial, nessa primeira célula, eu vou colocar aqui na cor azul, tá? E o fundo branco. Azul escuro, fundo branco. A linha abaixo, o ativo total, eu vou colocar também na cor azul, mas numa tonalidade um pouquinho mais clara, também no fundo branco. Tá? É uma preferência que eu tenho. Ativo circulante e não circulante eu vou pôr em negrito. Ajusto aqui novamente o tamanho das colunas. E eu já vejo que a parte dos meus ativos já ficou interessante. Posso excluir as linhas que estão em branco. E também posso excluir algumas contas que são repetidas. Exemplo. Ativo permanente é a mesma coisa que investimento imobilizado intangível. Ele é a consolidação dessas contas. Geralmente eu não costumo usar, né, um ativo permanente, inclusive pode confundir aí quem às vezes não tem tanta habilidade ainda com a parte de balanço patrimonial. Recomendo que você exclua, deixe as contas de investimento imobilizado intangível. Se quiser, tire esse espaço para deixar alinhadas as informações, né, deixar padronizado. Lembrando que é algo facultativo, tá? Aqui apenas para a gente ter um padrão visual, que eu acredito que se auxilie bastante e dê diferença na nossa análise, né? Algo quando está visualmente bem feito, chama muita atenção. Aqui eu posso selecionar essas células para comparar se realmente eu não fiz nada de errado, né? Então, está batendo aqui os totais, posso fazer a mesma coisa nos ativos e certifico que está tudo ok. Dou um espaço antes de ir para os passivos. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas informações aqui dos meus ativos e vou copiar essas informações, olha. No sentido de formatação, vou usar esse pincel e vou colar aqui. E vou copiar o título do balanço patrimonial. Então, ele já trouxe o passivo, total, juntamente com o patrimônio líquido. Vou selecionar as contas, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido e vou colocar em negrito. Apenas para realce. Vou excluir as contas que estão em branco, lembrando que tem que estar em branco nos 3 anos, tá? Senão vai dar diferença aí nos números. Que não fazem sentido elas estarem aqui, considerando, né, que estão em branco, nos 3 anos. Além disso, também eu posso excluir o total do passivo.
Haja vista que o total do passivo é o circulante e não circulante. Eu não costumo deixar essa conta, mas se você quiser, fique à vontade. Tá? Aqui, como eu disse, não tem a verdade absoluta, mas considerando nosso método, as nossas aulas, a gente não deixou essa subconta aqui e pode confundir, né, algumas pessoas. Vou excluir isso aqui juntamente com o espaço ali do patrimônio líquido. E, inclusive, eu posso fazer aquela validação. Olha só, ficou uma linha aqui sem excluir. Vamos excluir. Posso selecionar essas células, 15.325.000. Posso confirmar, né, se realmente eu não excluí nenhuma linha adicional, ó. 14 milhões, 7 milhões. Aqui eu vejo que tem uma conta repetida, ó. Passivo exigível a longo prazo. Passivo exigível a longo prazo é a mesma coisa que essas contas aqui, ó. O próprio site Instituto da Safra, ele facilita para nós. Todas as subcontas, ele vem com recuo, né, de espaço. Vocês podem perceber isso, ó. 7.352.000. Então aqui eu não preciso dessa conta que está repetindo o não circulante, né? Apago ela. Faço o ajuste aqui do espaço. E depois eu faço a conferência dos totais, né, para saber se está tudo certo. 7.352.000, agora sim, patrimônio líquido também, mesma coisa. Certifico isso, posso fazer ano a ano, mas aqui eu estou usando como amostragem apenas um ano, tá? Selecionando essas células, aqui na parte inferior ele mostra o total, e aqui também ele já mostra a subconta. A gente certificar que realmente nós não fizemos nada de errado, não excluímos nada que não pode ser excluído. Isso é importante, pode acontecer, tá? O mínimo de atenção ali que às vezes falta, a gente já perde uma informação interessante. Vou selecionar essas informações aqui também, copiar a informação da formatação e vou jogar aqui no meu DRE. Vou colocar em negrito todas as contas de igualdade para chamar a atenção. Geralmente no DRE as igualdades chamam a atenção, né? E vou apagar também as contas que estão em branco. Haja vista que contas em branco não alteram o resultado. E verifico aqui que as duas últimas linhas do DRE são a mesma coisa, né? Vou excluir uma delas para não ter repetido. Pronto, já tenho o meu DRE aqui de um formato mais interessante. Inclusive, eu posso também fazer aquela seleção, né? Selecionando receita e custo. Esse resultado aqui abaixo tem que dar o do lucro bruto, que é o resultado bruto. Resultado bruto menos despesas tem que dar o resultado do lucro operacional. Ou resultado antes dos juros e não operacional, que ali é a mesma coisa do LAGIR, né? Que ali basicamente ele traz, ou EBIT, tá certo? Na terminologia inglesa. E depois desse resultado com receita e despesa financeira, eu tenho o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, 424 negativo, e depois aqui com as provisões de imposto de renda, 291. Inclusive eu já vejo de forma adiantada que essa empresa está no vermelho, prejuízo, 2018 e 2019, já chama atenção. Depois do DRE eu tenho outras demonstrações, né? Fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado. Se você tiver interesse e curiosidade, você pode pesquisar e analisar mais sobre o assunto. Mas por enquanto, nesse momento, não são informações que são relevantes para nós. Por esse motivo, eu vou selecionar e vou excluir essas informações. Ou seja, aqui então nós já temos tratado as informações de balanço patrimonial, lado do ativo, lado do passivo e as informações de demonstrativo de resultado de exercício, também com as informações de receita, custos, despesa e lucro. Lembrando que nós também já informamos para vocês onde nós coletamos a informação de receita bruta. Só recomendação que eu faço, que esteticamente, visualmente, acaba até tendo um atrativo para a gente começar a fazer conta. Inclusive um atrativo para apresentar isso numa rodada de investimento, para um amigo, para um parceiro, para um gerente. Então a informação visual acaba sendo bastante interessante. Lembrando que isso aqui é apenas uma formatação da maneira que eu costumo fazer. E fique à vontade de você parametrizar nas cores, no formato e no tamanho de letra que fique melhor para você. Te vejo na próxima aula, onde nós já vamos aplicar isso na prática, entendendo todos aqueles indicadores: liquidez, endividamento, rentabilidade, a gestão de prazo, necessidade de capital de giro, análise vertical e horizontal e também comparar esses indicadores com a média das empresas que estão nesse segmento e que também tem as informações publicadas e divulgadas na B3. Uma vez que a gente só consegue fazer essa comparação se a gente tem informação. Te espero lá. Até a próxima aula.